Olá, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Olha só, você sabe que Ló só foi abençoado, só prosperou, porque ele estava com Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Olha só, Ló foi com quem? Com Abrão. Abrão representa Deus aqui nessa passagem. Quando você anda com Deus, anda na presença de Deus, você prospera, você é abençoado. Está escrito aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 5. Ló, que ia com Abrão, que aqui representa Deus, também tinha rebanho, gados e tendas. Você sabe que Deus é dono do ouro e da prata. Ele tem um poder para abrir as portas, ele tem a chave que abre todas as portas. Ele é dono de tudo, ele pode fazer você prosperar em todos os sentidos da sua vida. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Olha só, Ló só prosperou porque estava do lado de Deus, na presença de Deus, que aqui é representada por Abrão. Mas muitas pessoas, elas são ingratas. Você vai ver que Ló foi ingrato. Ló prosperou porque estava andando com Abrão, que representa Deus, estava na presença de Deus, mas ele foi ingrato. Ele olhou para as campinas do Jordão, que era bem regada. Está escrito, Gênesis capítulo 13, versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Todas as pessoas que são ingratas, elas abandonam Deus, saem da presença de Deus, saem do lado de Deus e elas escolhem um caminho mais fácil, a porta larga, a qual ela vai fazer as suas vontades, vai viver uma vida desregrada, viver uma vida na prática do erro, do pecado, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Foi isso que Ló fez, ele foi ingrato. Quantas pessoas não são abençoadas por estar na presença de Deus, por estar com Deus, mas elas são ingratas, elas abandonam a fé, saem do caminho de Deus, saem da presença de Deus, achando que lá na campina do Jordão, ou seja, no mundo, ela vai prosperar. Ela vai prosperar. Você vê que Ló prosperou porque estava com Abrão, mas depois que saiu do lado de Abrão, ele fracassou. Ló fracassou. Então, longe de Deus, se você não estiver na presença de Deus, lá no mundo, lá na campina do Jordão, você vai fracassar. Então, meu amigo, você tem que permanecer do lado de Deus, na presença de Deus, para você vencer, para você prosperar. Você vai ver que devido a essa escolha de Ló, ele foi levado cativo. Gênesis capítulo 14, versículo 12 e ao 16. Você vai ler o título, Ló é levado cativo. Toda pessoa que abandona a fé, que sai da presença de Deus, sai do lado de Deus para viver uma vida desregrada, para viver na campina do Jordão, andando, fazendo as suas vontades, seus próprios desejos, abandona a fé. Essas pessoas, elas ficam cativas. Elas ficam cativas, elas ficam prisioneiras da depressão, da doença, dos vícios. De algum problema, ela fica aprisionada, cativa.
Foi o que aconteceu com Ló. Ele ficou cativo. Talvez você está assim, cativo de um problema, de uma doença, da miséria, do desemprego. Você não acha uma saída, você está numa prisão, você não acha uma saída, uma solução para o seu problema. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Gênesis capítulo 14, versículo 14. Ouvindo Abrão, que eu disse, Abrão representa Deus, que seu sobrinho, ou seja, Ló, estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartidos contra ele de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Ou seja, Deus, Abrão, está indo em sua direção com os anjos para te livrar dessa prisão, desse sofrimento, para te livrar desse sofrimento, desse problema que você se encontra aprisionado. E Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Mas, meu amigo, fique do lado de Abrão, fique na presença de Abrão, que representa Deus, para que você venha a ser muito abençoado e não venha a sofrer. Então, meu amigo, se você está na Campina do Jordão, vivendo a vida toda errada, se volte para Deus, volte para a presença de Deus. Porque do lado de Deus, de Abrão, você vai prosperar, você vai ser abençoado e você vai permanecer livre de todo e qualquer sofrimento. Porque Deus vai ser contigo e você vai vencer todos os obstáculos, todas as barreiras. Tá bom? Essa é a palavra que eu deixo para o Senhor, para a senhora. Deus abençoe a sua vida.